Bom dia. Aula de Ciências hoje do 7º ano, nós vamos fazer um aprofundamento do conteúdo do capítulo 3 e do capítulo 4. Então, gente, vocês já estão sabendo, né, que nós vamos usar essas primeiras aulas para fazer uma revisão do que nós vimos no primeiro semestre. E aí, respectivamente, no capítulo 3 e 4, fala sobre invertebrados e vertebrados. Que é bem interessante, porque a gente consegue acabar, digamos, com a zoologia, não completa, mas a zoologia que nós vimos dentro do nosso currículo. E a gente sempre respeita a tal linha evolutiva que eu sempre digo, né? Nós sabemos que os invertebrados surgiram primeiro no nosso planeta e depois vieram os vertebrados. E mesmo assim, dentro dos invertebrados, nós temos os filos que vieram surgindo e dentro do grupo dos cordados, que deve ser mais respeitado ainda, a questão de quais classes dos cordados vieram surgindo. E aí hoje, gente, nós vamos fazer uma pequena revisão disso. Não dá para falar, obviamente, de todas as características de todos os grupos, né, dos invertebrados nem dos vertebrados. Tanto que a gente teve uma aula para cada grupo, mas uma revisão, né, do conceito a gente consegue fazer. Vamos lá. Os invertebrados vão apresentar características, digamos, semelhantes, características gerais. Obviamente que cada filo ali vai ter uma característica ou outra um pouco diferente, mas a gente vai falar das gerais. Para ser invertebrados tem que ter ausência de ossos, né, mais especificamente crânio e vértebras, e também algumas características reprodutivas, como por exemplo, muitos conseguem se reproduzir de forma assexuada e sexuada, outros vão ser hermafroditas, como por exemplo as minhocas que representam os anelídeos. Então, são questões bem, digamos, fixadas nesses conceitos. Por exemplo, nós temos as simetrias, né, bilateral ou radiada ou simetria lateral. Nós temos todos esses conceitos que formam esses grandes grupos. E aí, dentro do grupo dos invertebrados, que nós podemos dizer que de longe é muito, muito superior ao grupo dos cordados, né? Em relação a número de exemplares, nós temos uma divisão enorme. Dentro do grupo dos invertebrados, nós temos 8 filos. Quais são esses filos? Vamos lá. Porífero, quinidário, plateumintos, nematódeos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos. Então nós temos 8 filos aí para estudar dentro do grupo dos invertebrados. Todos eles nós já vimos detalhadamente. Vamos rever um pouquinho cada um deles, né? Vamos falar primeiro dos poríferos. Quem são os maiores e únicos representantes dos poríferos? As esponjas do mar, né? Que nós vimos que são exclusivamente de ambiente marinho e são bastante importantes numa questão ecológica de preservação da limpeza dos oceanos, podemos dizer vulgarmente assim. Por outro lado, quando a gente vai para os quinidários, a gente já observa uma maior, digamos, dimensão em relação a formas do seu corpo. Nós vamos ter os pólipos e as medusas. Quem são os pólipos? A anêmona do mar e hidra. Quem são as medusas? São as água-vivas, caravelas, vespas marinhas, né? E aí a gente consegue observar também os corais, que são ali mais para pólipos por estarem fixos, mas não são pólipos, né? São uma forma peculiar de quinidários. Então esses são os representantes dos quinidários. A anêmona do mar, hidra, coral e as medusas, ok? Aí a gente parte para o grupo dos plateumintos e dos nematódeos. Por que a gente fala dos dois juntos, né? Porque ambos são vermes, né? E ambos podem causar doenças para o ser humano, levando em consideração que os nematódeos têm muito mais doenças, digamos, graves e até mesmo em relação a número de doenças, né? Os plateumintos são vermes achatados dorso-ventralmente. O mais conhecido é a planária, que tem altíssimo poder de regeneração. E os nematóides são aqueles vermes cilíndricos, né? Como eu já disse, podem causar inúmeras doenças até graves para o ser humano, como filariose, enfim. E aí quando a gente vai para anelídeos, tem aquela grande confusão, né? Quem são os anelídeos, professor? Minhocas e sanguessugas. Mas por que tem confusão? Porque muita gente confunde a minhoca com o nematóide, né? Porque ela é um verme cilíndrico. Na verdade ela é um verme, mas ela é chamado de um verme complexo, mais, digamos,
evolutivamente adaptado ao meio. Então, as minhocas e as sanguessugas são anelídeos, possuem esse nome porque seu corpo é formado por segmentos de anéis, literalmente. Então, também tem outra característica de serem hermafroditas, tá? Quando a gente vai para os artrópodes, a gente não pode deixar de falar que os artrópodes é, assim, de longe, o filo mais numeroso em indivíduos e em espécies dentro de qualquer outro já visto dentro dos animais, nem dos invertebrados, dos animais, tá? Tanto que dentro dos artrópodes a gente divide em classes. Nós temos os aracnídeos, aranhas e escorpiões, temos os crustáceos, caranguejos, siri, camarão, temos os, podemos dizer, os diplópodes, que são as aranha, quilópodes também, que são pulga de piolho de cobra, caracol que eu digo é aquele gongolo, né, também conhecido como caracol em algumas regiões, porém a gente sabe que o caracol verdadeiro é um molusco, tá? Então a gente divide esse grupo em classes justamente devido à sua imensa numerosidade de indivíduos. E ainda tem a outra classe que é a que representa até 70% desses indivíduos, que são os insetos, né? Barata, abelha, formiga. Então é muito complexo a gente, quando a gente fala de artrópodes, porque é um filo muito grande. Depois tem os moluscos, que são lesmas, caracol, caramujo, polvo, sépia, lula, e por último temos os equinodermas, que são estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, bolacha do mar, que tem esse nome porque tem o corpo coberto por espinho, ok? Gente, vistos os invertebrados, a gente pode ir para os vertebrados. O termo vertebrado é um termo errado. Por quê? O termo correto é cordado ou craniata. Vamos lá. Os cordados são divididos em 3. Urocordados, que são os cordados primitivos, cefalocordados, que são os cordados também primitivos, e os craniatos, não vertebrados. Por quê? Porque no processo evolutivo surgiu o crânio primeiro que as vértebras. Então falar vertebrados é errado, o correto é craniados ou craniata, ok? Vamos voltar lá nos urocordados, os primitivos. Nós só temos um representante hoje, que é a Ascidia. Nos cefalocordados, que também são primitivos, também só temos um representante, que são os anfiopsos, ok? E aí, quando a gente vai para os cordados craniatos, não vertebrados, a gente tem ali dentro 5 classes. Na ordem evolutiva que surgiu no planeta, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Mamíferos veio antes de aves, professor? Veio, nós já vimos isso. Só que a gente bota por último para estudar por uma questão didática, porque por ser o nosso grupo, a gente acaba que debate mais. Então vamos lá, primeiro vieram os peixes, né? A gente sabe que vieram aqueles peixes sem mandíbula, depois surgiram a mandíbula, foram evoluindo e deram origem aos anfíbios, que foram o primeiro grupo dos craniatas a tentar sair da água. Porém não teve sucesso e veio outro grupo posteriormente, que foram os répteis, os primeiros a terem sucesso em conquistar o meio terrestre. Dos répteis evoluíram os mamíferos, né? E não as aves, tá? Professor, mas as aves não vieram dos répteis também? Também vieram dos répteis, mas na linha evolutiva veio primeiro os mamíferos, depois vieram as aves, ok? E aí, quando a gente fala dessa linha evolutiva, é muito importante a gente tirar um conceito que os alunos têm. Muitos alunos acham que por um grupo evoluir do outro, esse grupo que deu origem tem que sumir. Não, não é assim. Por exemplo, os peixes deram origem a quem? Aos anfíbios. E aí, erroneamente, muita gente acha que dos anfíbios evoluíram os répteis. Não, tanto anfíbios como répteis evoluíram dos peixes pulmonados, dos crosopterídeos, que não existem mais. Ainda existe peixe pulmonado, mas é outro grupo, os dipnóicos. Os crosopterídeos, eles deram origem aos anfíbios e permaneceram coexistindo, vivendo junto com os anfíbios. E daí, também, depois de muito tempo, dos crosopterídeos também, que continuaram existindo com os anfíbios, surgiram os répteis. A mesma coisa foi a evolução dos mamíferos e das aves através dos répteis. De um réptil, né,
quadrúpede, no caso, que já estava começando a se tornar um quadrúpede, surgiu o primeiro anfíbio. E aí, posteriormente, milhares de anos depois, surgiu a primeira ave desses répteis também. Ok, galera? Então, revendo a linha evolutiva, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, tá? São os 5 grupos dos craniatos não vertebrados, ok? Posso chamar de cordado, professor? Pode, está corretíssimo. Mas se optar em chamar de vertebrado, está errado. Aí tem que ser craniata, ok? Então, galera, não tem atividade evolutiva, não tem exercício que nós já fizemos, mas eu vou pedir que vocês façam o resumo de novo, que vocês já fizeram, mas faz de novo para fixar bem, que escrevendo a gente fixa muito melhor, ok? Muito obrigado, até a próxima.